No ar, JBC, edição da noite com Paulo Berengues. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um Jornal Brasil Central, edição da noite. Programa ao vivo para que você possa participar, dar a sua opinião, fazer perguntas para os nossos convidados. Convidado de hoje, eu tenho muitas perguntas, muitas curiosidades. Quero saber, afinal de contas, quem é esse Roberto do Orion que chegou lá em Anápolis e acabou derrotando não apenas o PT, mas também DEM, próprio PSDB, que teve candidato lá também e que se tornou um grande fenômeno nessa eleição de 2016. É o prefeito eleito lá na cidade de Anápolis. A gente tem uma grande audiência em Anápolis. Já convido desde já você, telespectador, a participar também, a fazer junto comigo essa entrevista com esse prefeito eleito, Roberto do Orion, que é professor, vou tratá-lo por professor. Tudo bem, professor? Boa noite e parabéns pela vitória. Obrigado, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar participando do seu programa. É um prazer recebê-lo aqui também, e a gente tem feito isso com os prefeitos eleitos agora e alguns reeleitos também. A gente vai trazer ao nosso programa para que eles possam conversar com você, telespectador, e contarem um pouco da própria história, contarem um pouco sobre como foi esse cenário político de 2016 e, claro, a gente já pensando lá em 2018, porque eles já estão, na verdade, passando de 2018, né? Muitos dizem que não, mas, claro, estão de olho na eleição de 2018. Nosso WhatsApp para a sua participação, 98200-3223, 98200-3223. Coloque sempre no início o seu nome e onde você mora para que a gente possa identificá-lo. Atenção, moradores de Anápolis, querem conversar com o futuro prefeito Roberto do Orion? É a chance que você tem, a oportunidade boa que você tem de conversar com ele e conosco também, ok? Jornal Brasil Central, edição da noite, está no ar. Muito bem, antes que a gente comece a conversar, comece a fazer a entrevista diretamente com o senhor, professor, eu vou falar de um outro prefeito, esse que está no cargo já há quase 7 anos, o prefeito Paulo Garcia, que está gerando uma polêmica, mais uma das polêmicas do prefeito Paulo Garcia. E a gente volta a falar dessa questão que é muito preocupante e reflete o descaso que essa prefeitura e que esse prefeito está tendo em relação aos pacientes renais crônicos, eles que estão tendo problemas com a realização das sessões de hemodiálise por falta de repasse do dinheiro da prefeitura para as clínicas onde eles fazem hemodiálise. Esse dinheiro, não custa lembrar, vem lá de Brasília, vem do governo federal, vem do Fundo Nacional de Saúde, direto para o Fundo Municipal de Saúde. É o repasse fundo a fundo. Só que esse dinheiro chega na conta da prefeitura e fica parado. Por quê? Vamos tentar descobrir as razões que levam o prefeito Paulo Garcia a fazer esse caixa virtual, esse caixa fictício, esse caixa que na verdade não existe, né? Porque deixar dinheiro em caixa sendo uma verba carimbada é fazer no mínimo descaso, pouco caso dessa população que não é pequena de pacientes renais crônicos. E hoje, mais uma vez, eles fizeram mais um protesto, pedindo ao prefeito, repasse esse dinheiro, prefeito, que está na conta da prefeitura. Nós fomos lá cobrir. Pacientes e proprietários de clínicas que fazem hemodiálise em Goiânia fizeram hoje outra manifestação. Desta vez, em frente ao Ministério Público Federal, cobrando uma resposta do procedimento que foi instaurado no dia 28 de setembro para apurar o suposto atraso nos repasses dos recursos destinados ao tratamento de nefrologia. A Prefeitura está devendo 20% no mês de outubro de 2015 e está devendo 2 meses de repasse deste ano. Existe uma cláusula contratual que eles têm que pagar com 5 dias depois do Fundo Nacional de Saúde tem encaminhado. Isso é a ordem do Ministério da Saúde, está no contrato. E, infelizmente, não cumpre e continua mentindo, igual vem mentindo há muito tempo. Apesar do atendimento ainda não ter sido suspenso, a qualidade caiu e pacientes estão preocupados. O problema só está acontecendo em Goiânia há 13 anos e nunca vi uma situação como está agora. As clínicas estão no limite do endividamento.
Tem clínica que tem só insumos para mais 2 semanas. É comum que pacientes de hemodiálise precisem de um procedimento cirúrgico para desobstruir as veias. Mas os pacientes afirmam que não estão conseguindo fazer mais esse tipo de cirurgia. Sou renal crônico há 7 anos. Tem que fazer uma cirurgia no braço, estou conseguindo. O Hospital das Clínicas está com a máquina quebrada, não toma providência. Vai na Santa Casa, tem o lugar de fazer, mas não quer fazer. Não libera vaga e estou quase perdendo meu braço por causa disso. Os manifestantes foram orientados a saírem do prédio para evitar tumulto, mas 2 representantes do movimento foram recebidos pela assistente do procurador, que está de férias. Mas, infelizmente, as respostas não foram animadoras. O promotor não está aí, o procurador, fomos atendidos muito bem por um assistente dele, e que elas estão aguardando a resposta do Fundo Nacional de Saúde, documentação, para poder embasar uma ação contra a prefeitura. Então a documentação do portal da transparência ela não tem nenhum valor legal? Não sei, isso que é documentação oficial. Que coisa, né? Eu imaginava que esse pessoal, ao procurar o Ministério Público Federal, tivesse melhor sorte do que teve quando procurou o Ministério Público Estadual. Aliás, nós trouxemos aqui, inclusive, um promotor do Ministério Público Estadual que disse que não era com ele a história, ele era apenas coordenador do Centro de Apoio Operacional da área de saúde e que iria levar essa questão para os companheiros dele no dia seguinte. Combinamos, então, que eu ligaria para ele no dia seguinte, às 4 horas da tarde, para saber o que virou dessa reunião. Pelo jeito, não resultou em nada, porque ele pediu para ligar depois e quando a nossa produção voltou a entrar em contato, nós não tivemos resposta por parte dele. Então, Ministério Público, que sempre é zeloso, tem o meu respeito, mas o Ministério Público, nesse caso dos pacientes renais crônicos, está deixando a desejar, está devendo, não apenas para essas pessoas, mas para muita gente, as famílias dessas pessoas que vivem com elas o drama de um paciente renal crônico. Você viu aí o rapaz dizendo que está com medo até de perder o braço, porque existe, tem que ter um levantamento da artéria para que se possa fazer, né, o tratamento, para que se possa fazer a hemodiálise. Quer dizer, pessoas que estão sem fazer nas condições ideais esse tratamento, que é vital para que elas consigam continuar vivendo. A palavra já diz, vital para ter vida. E o prefeito Paulo Garcia insiste em dizer, assim como a Secretaria Municipal de Saúde enviou a tal da chamada nota-resposta, dizendo que os pagamentos do ano de 2016 estão todos regularizados e que na primeira semana de outubro foi repassado o valor referente à fatura de julho e hoje referente à fatura de agosto. E os meses de setembro e outubro ainda estão dentro do prazo legal para repasse. Só que a gente viu na matéria, o doutor Ramon, que é dono de um hospital onde se faz a sessão de hemodiálise, dizendo que isso é mentira. E a gente conversou agora há pouco com o doutor Ciro Bruno Silveira, que é presidente da sociedade, né, que congrega o pessoal, dizendo que não entrou dinheiro na conta deles. Eu acho um absurdo, professor, uma situação dessa acontecer, e o senhor até como cidadão vai participar hoje também como comentarista aqui no programa e também como prefeito para entender, né, as relações que existem entre um prefeito e a sociedade que ele administra, vamos dizer assim. Então, é uma coisa triste a gente ver, no caso de Goiânia, um prefeito se omitir como tem se omitido. E não sou eu que estou dizendo, repito, o doutor Ramon é dono de uma clínica, os pacientes estão fazendo protesto, deixando as casas deles, não é à toa. E o prefeito, que além de tudo é médico, tratar essas pessoas da maneira como está tratando. Eu acho isso uma falta de respeito, um absurdo que está acontecendo aqui. Me parece que em Anápolis, a gente teve participação dias atrás de telespectadores dizendo que lá a situação está regularizada. Mas o senhor já vai treinando, né, para saber que como prefeito o senhor vai ser cobrado e muito. Com certeza, Paulo, a responsabilidade é muito grande. É lamentável até por nós sabermos que esses pacientes não vivem sem hemodiálise, né? Então é uma questão vital, como você disse. Pois deixa-me vir aqui, tem telespectadores já de Anápolis passando o recado. Tem um aqui, o Eduardo, lá de Anápolis, que inclusive é o telespectador, me lembro bem dele, que é o telespectador que ligou para dizer que ele também faz hemodiálise e ligou para dizer que lá
está tudo bem, está tudo funcionando. Lá em Anápolis está tudo bem? De resto, professor, o senhor já deu uma olhada nas contas da prefeitura, nas obras? Como é que está a situação de Anápolis? Olha, nós acabamos de definir a nossa equipe de transição, né, que vai estar fazendo esse levantamento. Nós temos alguns problemas na cidade, como basicamente em todas as cidades do nosso país. Está sendo feito o levantamento para a gente poder se inteirar mais profundamente e aí sim a gente poder estar emitindo uma opinião mais concreta no que diz respeito a isso. Mas nós temos sérios problemas na saúde, nós temos questões também das obras que ali estão. A última grande empresa que chegou no DAIA, Paulo, só para você ter noção, foi em 2010, foi a IP. Uma cidade como Anápolis, que sempre andou na vanguarda. Enquanto Goiás discutiu o agronegócio, Anápolis se industrializou. A cidade daquela viver tendo uma última grande empresa chegando em 2010, que foi a IP, a situação do desemprego hoje em Anápolis começa a se tornar um problema sério. E por que o senhor quis ser prefeito? Com tanto problema assim? Olha, quando eu cheguei em Anápolis, Paulo, eu não tinha nem onde dormir. Então, tudo que eu conquistei em Anápolis, a escola, a minha história, eu construí. A escola, eu ganhei 70 carteiras de um dono de uma outra escola e um quadro negro. Foi assim que eu conquistei minha vida. Então, tudo que eu tenho, na verdade, eu conquistei graças à cidade que me acolheu, à cidade que me adotou, à cidade que me deu oportunidade de vida. Então, eu quero ser prefeito para poder estar devolvendo a Anápolis tudo aquilo que ela me deu e para poder estar melhorando a qualidade de vida das pessoas, principalmente aquelas mais necessitadas. O senhor nasceu em Porangatu? Nasci em Porangatu. Veio para Goiânia? Vim para Goiânia em 95 para estudar, passei no vestibular em 98. No meu terceiro ano de faculdade, que foi em 2001, eu já fui para Anápolis e lá abri a minha primeira escola. A escola que é a Orion? Que é o Orion. Orion Vestibulares, é isso? Isso. Orion Vestibulares. O senhor tem também uma parte numa sociedade de outra aqui em Goiânia escola também aqui. O Colégio de Medicina, né? Colégio de Medicina aqui em Goiânia e o Orion Vestibulares lá em Anápolis. Aí o Roberto Naves e Siqueira acabou virando o Roberto Orion. Acabou virando o Roberto do Orion porque em Anápolis tem outros 2 Robertos Naves. Então, no começo, quando a gente colocou o nome Roberto Naves, estava gerando uma série de confusão. O pessoal ligava parabenizando os outros, porque eu era o menos conhecido. Então, a gente resolveu pegar o nome da instituição, que eu era conhecido como Roberto, dono do Colégio Orion, e aí ficou Roberto do Orion. Como costumava acontecer antigamente só nas cidades do interior, né? Mas a gente vê que aqui em Goiânia também isso acontece, né? Aquela referência, é o fulano de tal coisa, é o Joãozinho da bicicleta, como a gente já teve aqui o vereador, é o Paulo da farmácia, quer dizer, acabou ficando o Roberto Orion. Acabou ficando o Roberto do Orion. Eu acho que isso aí acontece mais quando a pessoa nunca disputou nenhuma eleição, né, Paulo? Ela precisa de uma referência para poder diferenciá-la. Quando o político já é um político tradicional, não há necessidade. O senhor é casado com a Vivian? Sou casado com a Vivian, pai da Giovana, da Mariana, da Luciana e da Carolina. Vivian Albernaz. Vivian Albernaz. Tem parentesco com o Nion? Tem parentesco com o Nion, sim. Então, mas ela dizem é sobrinha do Joaci, filha da Dona Aparecida, que pois é prima do Nion. Mesmo sendo parente do Nion, ela não gostou dessa história de o senhor entrar na política? De jeito nenhum. Tivemos muito trabalho para poder convencê-la. Queria aqui deixar um beijo para ela, para toda a família. Tá, o senhor começou a estudar, o senhor disse que não tinha dinheiro nem para pagar onde o senhor ia morar, nem para estudar, muito menos. Não. Aí o senhor fez um desafio? Fiz faculdade à noite para poder trabalhar de dia, né? E para poder pagar a faculdade. E quando eu fui para Anápolis, a situação era complicada, porque nós tínhamos aberto uma escola e um dia antes de começar as aulas, Paulo, nós tínhamos lá exatamente 0 matrícula. Então, a minha escola começou dando aula de graça. Nós resolvemos abrir, então o cursinho é de graça até a segunda fase da Federal. E aí apareceram lá 9 alunos para assistir a aula de graça. Esses 9 alunos, depois de 30 dias, viraram 40 matrículas de manhã e 70 matrículas à noite. Assim que a história começou. E hoje são quantos? Hoje devemos ter quase 2.000 no total. Hoje está bem. Aquele hoje tempo de vacas magras foi embora. Graças a Anápolis, ao meu trabalho e a toda a população anapolina foi. Quem é que colocou o senhor na política? Quem me colocou na política é o deputado Jovair Arantes, né? Que é o meu padrinho, que é o meu orientador político. O que ele dizia para o senhor no início? Como é que ele descobriu no senhor esse talento? Olha, no ano passado, em meados de outubro, novembro, ele me convidou para ir para Brasília a assumir a diretoria administrativa financeira da Conab. Aceitei o desafio, fui para Brasília, lá modernizei a companhia junto com os outros diretores, mas a minha área, que era administrativa e financeira, normatizamos, padronizamos, aplicamos compliance e combatemos a corrupção. Um dia nós estávamos ali na liderança do PTB nacional, conversando sobre o momento político do país. E aí, naquele dia, a gente definiu o que seria o padrão
de um candidato que a sociedade possivelmente consideraria o candidato ideal. E fomos embora dormir. 4 dias depois, mais ou menos, cheguei lá, mais uma vez, a gente conversando. Ele, olha, prepara a sua carta de demissão. Eu falei, mas baseado em quê, deputado? Não, faz sua carta de demissão aí, porque você vai ser candidato a prefeito lá em Anápolis. E aí fiz a carta de demissão, fui embora, candidato a prefeito na cidade de Anápolis. Comecei a trabalhar, né? E 0.2, 0.6, 0.8. A presidente Dilma cai, o presidente Michel Temer assume, e aí vem o convite para estar voltando para Brasília ou para ser o secretário executivo do Ministério do Trabalho ou da Caixa Econômica Federal. E aí, mesmo com 0.8, eu disse não para continuar a nossa trajetória em Anápolis. O senhor é determinado. É uma das características. É? Será que foi essa característica que o seu padrinho, Jovair Arantes, viu no senhor? É isso, padrinho Jovair Arantes? Tudo bem com o senhor? Boa noite. Boa noite, Paulo Bérez, tudo bem? Tudo bem? Falar com você, você está entrevistando o campeão de votos aí da cidade de Anápolis, né? Isso, seu afilhado, ele disse aqui. É meu amigo, ele antes de ser parceiro político, é um amigo que a gente tem de alguns anos, né? E para nossa grata satisfação, uma revelação importante da política goiana. O que representa a eleição dele, deputado? E aí eu já falo como presidente estadual, né, do PTB, Jovair Arantes. A eleição de Roberto Duório em Anápolis significa o quê nesse tabuleiro de xadrez para 2018? Olha, Paulo, você sabe que a política é feita de vitórias, mas também de boas realizações, e ela só vai se consolidar na medida em que tiver uma administração competente, positiva. E nós entendemos que Anápolis é um espelho fundamental para a política goiana. E o Roberto, tenho certeza, pelo perfil dele, pela forma que ele tem desenvolvido a questão política, principalmente nos últimos anos, ele vai se firmar como sendo uma das gratas e grandes revelações da política goiana. Agora, mais do que isso, nós entendemos que na política tem que ter seriedade, tem que ter competência e, acima de tudo, respeito com o erário e com a questão do povo. Porque você administrando uma prefeitura como a de Anápolis, você está administrando o sonho de pessoas, administrando o entendimento de que a política tem que ser feita para servir o cidadão e não o cidadão se servir da política. Então, eu entendo que o Roberto tem essa característica e vai ser muito boa a administração que vai fazer em Anápolis. Ele me disse... Ele me disse aqui, presidente, antes de a gente começar a entrevista, ele me disse aqui, que diz o seguinte, finalmente, Marconi, posso dizer o que o senhor disse? Oi? Posso Sim. dizer? Ele disse o seguinte, finalmente Marconi Perillo elegeu um prefeito em Anápolis. Ele está certo em dizer isso? Ele está certo por conta da ligação do partido, do PTB, e da ligação minha com o governador Marconi, já historicamente. Mas a eleição do Roberto se deveu totalmente à forma dele fazer campanha na cidade, totalmente centrada no ideal da cidade. O que eu vejo mais positivo na campanha dele, e é um papel que a gente tem feito historicamente, aliás, até lá na cidade, os adversários dele diziam que ele era ligado a mim, essas coisas, né? E claro que é ligado a mim. É ligado a mim, não, é ligado ao interesse público de administração pública. Porque ele fez a campanha sozinho, isolado na cidade, sem a velha política, vamos dizer assim, próxima dele, né? Então ele fez uma candidatura com essa característica e foi absolutamente vitoriosa essa candidatura. E isso aqui é positivo, né? Tá, para 2018, pode-se dizer que os senhores estarão na base do governo, do governador? Pode-se dizer que nós vamos estar discutindo com o perfil político que encaminha a política goiana. Nós temos muitas mudanças na política de Goiás. Você é prova disso, o perfil do eleitorado mudou, o perfil das pessoas mudaram e a administração pública tem que ter responsabilidade acima de tudo. Então, quem fizer administrações voltadas para a responsabilidade fiscal e a responsabilidade administrativa, com certeza vai lograr bastante êxito. Só continua esguio que nem o centroavante do Atlético, né? Sabe desviar. O centroavante, o Júnior Viçosa. Eu sou o Júnior Viçosa do PTB. Sabe desviar bem, né, da zaga, né? Mas, presidente,
Agora, eu quero fazer o convite aqui para o senhor no ar aqui, inclusive para que o senhor venha semana que vem participar daquele nosso tradicional programa, tá bem? Que a gente fala só sobre política, para o senhor contar com mais detalhes essa história toda e falar, inclusive, sobre a sua pretensão. Não posso deixar de ter pelo menos um tostãozinho dessa história aqui no programa de hoje. Presidência da Câmara dos Deputados. Como é que está essa história? O senhor está trabalhando para isso? Nós estamos trabalhando, é uma pretensão e da questão, o político, ele por natureza, ele é da disputa, né? E eu construí aos anos que eu estou na Câmara, durante todo esse período, um processo muito importante de proximidade com os deputados da Câmara. E isso me remete para a possibilidade de disputar essa vaga. Que chance o senhor tem? Eu acho que está boa a chance, não vejo com muita dificuldade, não. É claro que é uma eleição difícil como qualquer outra, né? Mas será muito importante para mim, para Goiás, principalmente para Goiás, ter um presidente da Câmara. E você pode ter certeza que eu tenho já trabalhado muito por Goiás, como presidente da Câmara, ainda vou estar trabalhando muito mais. E é nessa direção que a gente acredita que vai poder dar certo esse nosso projeto. E o que Deus nos reserva é da gente. Eu tenho certeza que Deus vai nos reservar a possibilidade de discutir com muita clareza isso. Se for da vontade dele, nós vamos ser o presidente da casa para ajudar ainda mais o Estado de Goiás. O Estado de Goiás precisa de gente que ajude o Estado e não puxe para trás. Claro, tem a nossa torcida, tem a minha torcida em particular. Eu sei disso, você é um grande amigo e a sua torcida, ela com certeza vai ser imperativa e valer muito. Só de curiosidade, o Centrão acabou mesmo? O grupo ligado a Eduardo Cunha? Não, o Centrão esse Centrão aí sim não existe. O que existe de Centrão... Mas com outro nome, com outra conotação... Não é isso, Paulo. É que desde quando o Roberto Cardoso Alves batizou como Centrão, na época da Constituição da República, quando estava sendo feita a Constituição, tinha um grupo de direita, um grupo de esquerda, cada um puxando para um lado. Ele entrou no meio e criou um grupo de deputados que pensavam diferente, da direita e da esquerda, e se apelidou de centro. Então, desde então, todos os deputados que atuam no centro são chamados de Centrão, né? E é esse o caso de ter esse carimbo de Centrão. Mas nós não temos esse carimbo e não temos essa ligação. Essa questão do Eduardo Cunha é passado, ele não faz parte, não figura mais nesse processo da forma que você está se referindo. Então, é um processo solto, que não tem essa participação e nem essa característica. Tá bem. O Centrão que existe hoje é um Centrão voltado aos interesses da Câmara. Tá bem. E da sociedade brasileira, evidentemente. Vou acreditar. Deputado... Pode acreditar. Faço o convite para que o senhor venha, tá bem? Se der a semana que vem, vai ser ótimo. Outra semana passando que vem, eu vou estar com você. Tá bem, ótimo então. Tá. Tem um telespectador aqui que passou uma mensagem... só que ele não colocou o nome. Ele falou, esse Jovair Arantes é um professor na política, gosto de ouvi-lo. Só que ele não colocou o nome, mas fica aqui o registro. Tá bem, deputado? Obrigado pela consideração do seu ouvinte, que é qualificado sempre. E um abraço aí para o nosso prefeito eleito de Anápolis. Eu aposto todas as minhas fichas na competente administração que vai fazer o Roberto lá. Você pode ter certeza, você pode apostar também. Aliás, você é um jornalista perspicaz, que vai estar linkado, evidentemente, nessa administração, porque ela é da segunda cidade mais importante do estado de Goiás, economicamente a mais importante. E nós vamos dar uma cobertura com muito mais proximidade para a cidade de Anápolis também, como a gente faz com Aparecida também e outras cidades aqui do entorno de Goiânia. Mais uma vez, obrigado, deputado. O senhor quer dar um recadinho para ele? Quer falar com ele? Só mandar um abraço. Muito em breve a gente vai estar junto aí. Tá bem, então. Deputado, obrigado mais uma vez. Um abraço, Paulo. Um abraço, boa noite. Depois do intervalo a gente volta então, que eu quero saber como é que foi essa campanha em Anápolis e quero saber das suas propostas também. Já tem muitas perguntas aqui para o prefeito eleito em Anápolis, Roberto do Orion. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o prefeito eleito na cidade de Anápolis, Roberto do Orion. Você pode fazer a sua pergunta para ele através do nosso WhatsApp, 982003223, 982003223. Não se esqueça de colocar o seu nome e onde você mora, tá bem?
Antes, conferir notícias do dia, a gente conferiu mais uma edição do Governo Junto de Você, que começou hoje na cidade de Aparecida de Goiânia. A gente sempre acompanhando aqui as cidades do entorno. O evento teve a presença do prefeito, o atual prefeito Maguito Vilela, e também do governador Marconi Perillo. Veja como foi. O governo de Goiás lançou hoje a 49ª edição do Governo Junto de Você. A estrutura vai beneficiar moradores da região do bairro Independência, em Aparecida de Goiânia, até o próximo domingo. São milhares de pessoas que estão sendo beneficiadas com documentos na área da saúde, na área de serviços, de forma que é um programa vencedor e que tem que ter continuidade, seja qual governador for no futuro ou quais os prefeitos que vão assumir, todos têm que dar apoio, porque beneficia as pessoas, beneficia a cidade. Além das ações, o governo de Goiás entregou passaportes do idoso e 388 escrituras que vão beneficiar famílias dos bairros Colina Azul e Tiradentes. Foi autorizado também, por meio de assinatura de convênio entre o Estado e a Prefeitura, o repasse da primeira parcela de R$500 mil para a pavimentação asfáltica. Nós vamos dar seguimento ao trabalho. Se não na minha gestão, mas na gestão do Gustavo Mendanha. Vai ser um trabalho aí de continuidade. Então, essa parcela foi muito bem-vinda e será muito bem aplicada. O governador Marconi Perillo falou também de outras parcerias que possibilitaram a chegada de melhorias para Aparecida. Nós temos em Aparecida de Goiânia, inaugurado no nosso governo recentemente, o mais importante, o melhor centro de excelência para a recuperação de dependência química no Brasil. E um dos melhores centros do mundo. A Aparecida já conta com 3 unidades do VaptVult e nós ainda pretendemos trazer uma 4ª para atender uma outra região que ainda não tem esse benefício. Na próxima segunda-feira, deputado Marlúcio, nós vamos voltar aqui todos para inaugurarmos, entregarmos ao povo oficialmente uma obra reivindicada há anos, que é o Instituto Médico Legal, o IML, de Aparecida de Goiânia. Um tema discutido também durante esse governo junto de você foi a questão da habitação. Esteve aqui em Goiânia, inclusive, o secretário de Habitação do Estado do Maranhão. Ele veio conhecer de perto como funcionam os programas habitacionais por aqui. Veja. 388 famílias que vivem nos bairros Tiradentes e Colina Azul, em Aparecida de Goiânia, e aguardam suas escrituras há mais de 20 anos, estão recebendo os documentos na edição de número 49 do Governo Junto de Você, em Aparecida. Agora eu tenho certeza que é meu, que é documentado, que tudo certinho, e muita coisa. Ótimo, lutei muito e agora eu consegui. Agora eu sei que a casa é minha. E ninguém toma. O presidente da Agência Goiana de Habitação, Luiz Estival, disse que Goiás é um exemplo na área da habitação. É um programa que serve de exemplo não só para outros municípios, mas para outros estados, como também nós estamos fazendo parte das discussões aí do programa de regularização fundiária junto ao Ministério das Cidades para dar amplitude maior ao programa. Então Goiás é premiado nacionalmente pelo programa. O secretário adjunto de Habitação do Estado do Maranhão, Adilon Leda, está em Goiás para levar para o estado que representa o que está dando certo aqui. Estou aqui hoje, aqui no estado de Goiás, para conhecer de perto, para ver de perto como é que é operacionalizada, de que forma a GEAB faz esse trabalho para que a gente leve ela para o Estado com toda essa expertise que o Estado de Goiás já tem. Em seu discurso, o governador Marconi Perillo também ressaltou a importância dos programas habitacionais que existem hoje em Goiás. Nós temos mais ou menos 200 cidades que com 10 ou 15 mil casas novas, nós deixamos todas as famílias atendidas com moradia. E vamos atacar também as grandes cidades em parceria com as prefeituras e em parcerias com o governo federal e o Ministério das Cidades. Muito bem, a gente volta a conversar com Roberto Duório, um professor, Roberto Duório, que foi eleito prefeito em Anápolis. O senhor estava dizendo aqui, antes de a gente começar o programa, que não é fácil enfrentar um embate político, uma eleição, não é isso? Então, o senhor está acostumado a todo tipo de pergunta? Sim. Posso fazer aqui? Pode fazer. Então vamos lá. Sem problema. Jurandir passou um WhatsApp dizendo o seguinte: tomara que esse cidadão não seja outro Hernani de Paula, que começou essa onda lá atrás e deu no que deu. Ou seja, imagino que ele pense o seguinte: o senhor, embora seja conhecido na cidade, mas como administrador ainda não foi testado, né? O que é que o senhor pode dizer para ele, para o Jurandir?
Olha, Paulo, a primeira coisa que eu posso dizer ao Jurandir é que eu fui testado tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública. E nós não podemos pegar o novo que deu errado, ou teoricamente deu errado na época do Hernani, porque o prefeito Antônio Roberto Gomide também nunca tinha administrado nada e foi o novo e deu certo. Então nós não podemos só levar pelo lado negativo. Eu tenho experiência administrativa privada, tenho experiência administrativa pública quando passei pela Conab, de administrar um orçamento 3 vezes maior que o da cidade de Anápolis. Então já fui testado e já mostramos que temos capacidade para administrar isso aí. A campanha foi pesada, né? A campanha foi pesada, Paulo, muito pesada, muito difícil. Todo tipo de provocação, todo tipo de... Todo tipo que você possa imaginar. Tanto é que tivemos várias operações da Polícia Federal na campanha do nosso concorrente, tivemos programas suspensos, nesse caso de ambas as partes, mas foi uma campanha tensa, uma campanha pesada e uma campanha difícil. Agora, interessante, né? Porque o senhor disputou com o PT, mas o senhor de resto também só começou com 0,2. 0,2. Nas pesquisas, né? De Sim. intenção de voto. E lá em cima estava o João Gomes, depois vinham os outros candidatos, o senhor estava lá sozinho, na lanterninha. Nós éramos o 7º. Lá tinha o João Gomes, candidato do PT, deputado Carlos Antônio, candidato do PSDB, Pedro Canedo, candidato do DEM, o deputado José de Lima, candidato do PV, Valeriana Abreu, candidato do PSC, e o Hernani de Paula, candidato do PSDC. E eu, candidato do PTB. Começamos em último com 0,2. A primeira pesquisa que saiu colocou a gente com 0,8. E acabou ganhando por cerca de 3 pontos. Cerca de 3 pontos. Tá. O interessante é que ganhou, né? Quer dizer, que seja um voto, mas, enfim, a vitória se conta da mesma forma. Agora eu quero saber do senhor o seguinte: o senhor disputou o segundo turno com o candidato do PT. PT, do qual o senhor governo do qual o senhor fez parte, né? Na administração de Dilma Rousseff. Como é que foi para o senhor? Ficou desconfortável? O senhor escondeu que fez parte da defesa da estrelinha vermelha? Não. Em momento algum. Primeiro porque quando eu fui convidado para trabalhar pelo meu país. E fui convidado pelo deputado Jovair Arantes. Qualquer presidente que ali estivesse estaria nomeando a minha nomeação. Então eu não fui trabalhar para o presidente da República, eu fui prestar um serviço para o país e fiz muito bem feito, tanto é que quando mudou o presidente, eu fui convidado também pelo presidente Michel Temer para continuar um trabalho feito em Brasília, mas nós optamos por ser candidato a prefeito de Anápolis. E o senhor sempre pensa no grande? Tanto que, estamos falando de estrela aqui, o senhor preferiu logo uma constelação. Logo uma constelação, Orion, né? Que é uma nebulosa. É isso? Uma constelação, sim. Eu vou registrar aqui o telefonema de um telespectador que não é da sua cidade, mas faz questão de registrar. É o Rafael, lá de Iguapó, dizendo que o atual prefeito de Iguapó, Luiz Juvencio, não asfaltou nenhuma rua da cidade em 3 anos e meio. Agora que perdeu a eleição, está asfaltando a porta da residência dele. Vergonhoso. Obrigado, diz o Rafael. Rafael, é verdade isso? Passa o endereço do prefeito aí que a gente vai lá para ver isso e ouvir você e ouvir outros telespectadores também. Boa noite, Paulo. Ricardo Cerqueira, do setor Goiânia Viva. Boa noite, Ricardo. Ele diz o seguinte: lamentavelmente temos que ver que prefeitos... Aqui é como se fosse quase que uma Câmara de Vereadores, né, da qual fazem parte os telespectadores, eles que são os vereadores. Sim. Aqui a gente discute problemas de todas as cidades. O Ricardo diz o seguinte: lamentavelmente temos que suportar a falta de consciência do prefeito Paulo Garcia por mais 58 dias. Você contou, Ricardo? Você está contando nos dedos? É nítido que ele está fazendo reserva para entregar o seu mandato com dinheiro em caixa. O que ele está fazendo com os pacientes renais crônicos é covardia, falta de caráter. O senhor ganhou a eleição, fez algum tipo de promessa? Como é que foi a sua campanha, afinal? Olha, Paulo, nós nos lançamos como candidato a prefeito da cidade de Anápolis em cima de um novo modelo político. Esse novo modelo político ele vinha desde aquilo que seria a nova política e que nós colocamos em prática, que foi uma campanha, para você ter noção, sem ninguém contratado para ficar segurando bandeira, uma campanha sem fazer nenhuma carreata, uma campanha sem discurso em cima de trio elétrico, mas foi uma campanha onde nós fizemos mais de 70 caminhadas e mais de 1000 reuniões. Então foi uma campanha, foi um contato direto. E nessas mais de 1000 reuniões, ao invés de falarmos, Paulo, nós optamos por escutarmos. Porque sabemos, e eu estava te dizendo agorinha, que talvez essa seja uma das eleições mais difíceis de todos os tempos, porque a população nunca teve tão humorada. Então o segredo dessa campanha, na minha opinião, foi... Tão mal-humorada quanto o assunto é política, né? Então o segredo dessa campanha, na minha opinião, foi escutar a população e ter a sensibilidade de entender o que ela quer.
A população brasileira hoje, Paulo, ela não quer escutar promessa de político. Você não prometeu nada? Promessa não. Nós apresentamos algumas propostas e mostrávamos como isso era viável e como deveria ser feito. Por exemplo? Anápolis é uma cidade com quase 400 mil habitantes. Lá não tem um centro pediátrico. Qual foi a nossa proposta? Vamos construir? Não, porque aí seria a promessa da velha política. Vamos pegar uma das unidades que já existe e nos primeiros 120 dias vamos transformá-la em centro exclusivo de pediatria, para que o pai e a mãe não precisassem ficar percorrendo a cidade inteira de madrugada sem saber onde é que encontrava um pediatra. Então nós procuramos soluções simples, rápidas e que pudesse já melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas. A campanha foi em cima disso. E interessante, né, que a gente vê nessa campanha a fragilidade das gestões, das administrações. Aparecida de Goiânia, por exemplo, uma cidade de mais de 500 mil habitantes, até dias atrás não tinha uma maternidade pública, né, onde pudessem nascer os aparecidensezinhos, né? E o que acontecia? Eles vinham nascer aqui em Goiânia, aqui na maternidade Dona Iris. Sim. Não é? Então, uma vergonha, quer dizer, uma cidade com mais de 500 mil habitantes ficou durante muito tempo sem uma maternidade. Mas, vamos lá, telespectador Carlos, lá de Anápolis, dizendo o seguinte: boa noite, Carlos, vejo o seu programa todos os dias, obrigado. Ele gostaria de saber do senhor, do professor Roberto, no qual votei, diz ele, se implantando a guarda municipal, o senhor irá aproveitar os vigias. Se tiver condição jurídica, sim, Paulo. Nós precisamos avaliar essa condição jurídica, porque nós já temos os vigias. Caso isso seja possível, será um prazer muito grande aproveitar todos os vigias que aí estão, porque com certeza isso irá dar uma qualidade boa para a nossa guarda municipal e ficará também mais barato para o município. Eu acho que a função do gestor hoje, numa crise como essa que nós estamos vivendo, é procurar estar buscando soluções eficazes, soluções competentes e que não vá onerar tanto a questão, né, do erário público. Vamos lá, o senhor disse que responde todo tipo de pergunta. Vambora. Renato Reis manda o seguinte WhatsApp: o Roberto falou que na sua administração na Conab não houve processo nenhum. Irregularidade, ele põe entre parênteses. Mas o TCU mostrou que houve irregularidades com mais de 16 mil agricultores. O que é que o senhor fala sobre isso? Olha, a irregularidade que ele está citando, Paulo, aconteceu em 2013. Foi uma montagem que foi feita durante a campanha em Anápolis, onde pegaram um recorte de um jornal Folha de São Paulo, tiraram a foto do ex-diretor Silvio Porto e colocaram a minha foto e trocaram o nome. Então, eu continuo, e aí meu CPF é público, meu RG é público, é só digitar que vai ver que eu nunca respondi a nenhum tipo de processo. Isso nem aconteceu... civil, nem criminal e muito menos administrativo. Isso aconteceu em na 2013. Não, mas, na campanha, a montagem, tinha dia que eu acordava, estava forrada a cidade de panfleto apócrifo. Não foi só isso aí não, foram vários. Você não tem noção. Acreditaram a mim durante a campanha, tentaram enganar a população, acreditando a mim, a alta do feijão. Eu era o diretor administrativo financeiro. Entendeu? Nós sabemos que o mercado ele é regulado, depende de estoque, mas quem determina a quantidade de estoque é o governo federal, não vai ser um diretor que vai estar definindo isso aí. Então essa foi só uma das montagens que foram feitas a nosso respeito, e aí com o passar do tempo a população anapolina vai poder conhecer o Roberto de verdade e não aquele Roberto que foi desenhado. Roberto que foi desenhado, mas que foi vitorioso, né? Não, que foi desenhado pela oposição. Pois é, mas ainda assim foi vitorioso. Foi vitorioso graças a Deus que a população anapolina pôde conhecer um pouquinho da nossa história. Tá bem, população anapolina, né? Pode participar, nós temos ainda mais um bloco e eu vou reservar todo ele para ouvir as suas perguntas para o prefeito eleito em Anápolis, Roberto Duório. Nosso WhatsApp 982003223. A gente volta rapidinho. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o prefeito eleito em Anápolis, professor Roberto Duório. Ainda temos esse bloco e ainda temos tempo de registrar sua pergunta no nosso WhatsApp 982003223. Vamos lá. Quem manda esse WhatsApp são 3 pessoas, na verdade. Júnior, Lilian e Alice. Passaram o WhatsApp para desejar sorte para o Roberto na gestão de Anápolis e que Deus dê sabedoria a ele. Muito obrigado, Júnior, Lilian, Alice, que é a minha sobrinha. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. E mandam também um grande abraço para mim, dizendo que são fãs. Muito obrigado, né? O Júnior, a Lilian e a Alice. Falando em abraço, quero mandar um abraço também para o Batata. Conhece o seu Anderson Batata? Seu Anderson Batata, nosso eterno parceiro, eterno amigo aí, né? Que sempre auxilia com muita
com muita seriedade e com muita competência, o deputado Jovair Arantes. Ele é assessor do deputado Jovair Arantes em um grande caráter. E lá no Juninho Altusson, não é isso, Juninho Altusson? É isso. Boa noite, parabéns pela vitória, Roberto. Que o prefeito eleito pelo povo seja um prefeito do povo. Não colocou o nome, mas eu mostro aqui. Será que o senhor conhece? Não, pela foto é uma não. bela de uma jovem, né? Mandou aqui. Eu peço sempre que coloque o nome e onde você mora, né? Para que a gente possa identificar melhor os recados mandados pelos telespectadores, que não param, né? Não dá nem para a gente apertar ali em cima. Isso mostra a audiência do programa em Anápolis, né, Paulo? Está precisando visitar mais nossa cidade, sair daqui para ir jantar. Vou estar te aguardando lá em várias oportunidades. Tá? Irei com muito prazer. Já há algum tempo não vou lá em Anápolis. Paulo, sou apresentador de uma emissora de rádio na cidade de Campo Limpo de Goiás, a 10 quilômetros de Anápolis. Torci muito pelo Roberto. Pergunta a ele, esses viadutos que estão em andamento, ele vai priorizar os mesmos, terminando-os com urgência? Todas as obras que foram começadas, Paulo, nós vamos terminar. Nós pregamos durante a campanha que o dinheiro público ele precisa ser respeitado e bem utilizado. Se a obra já começou, a melhor forma de você respeitar o dinheiro público e respeitar a população é terminar o quanto antes. Isso é a prioridade, independente de quem começou. Magda, também lá de Anápolis, diz que é servidora pública e ligou para dizer que acredita na administração do futuro prefeito Roberto, servidor público. É importante também estar bem com o servidor público. Boa noite, sou Rogério de Anápolis, trabalhei na campanha do Roberto com um motorista dele, conheci pessoalmente uma pessoa humilde e honesta, parabéns pela vitória. O Rogério, dirige bem ele? Dirige bem. Não levou nenhuma multa, não? Vamos Até lá. agora não chegou nenhuma, Paulo. Vamos descobrir. Boa noite, meu nome é Ana Valéria. Gostaria de parabenizar o professor Roberto pela vitória e gostaria de saber os projetos para conter o desemprego em nossa cidade. Olha, como eu falei aqui no começo da entrevista, que a última grande empresa que chegou lá foi em 2010, nós precisamos fazer algo semelhante ao que o Maguito Vilela fez em Aparecida de Goiânia. Criar os centros industriais e comerciais, que as empresas não estão indo para Anápolis por falta de área e de incentivo. Como é que uma cidade como Anápolis, com uma posição geográfica, né, Paulo, ímpar, não consegue ter uma empresa? Nós temos, né, de um eixo importante, né, Brasília, posicionamento Goiânia, geográfico, uma linha férrea, toda uma estrutura logística, não justifica nós perdermos indústrias para outras cidades. Tá bem. Boa noite a você e ao nosso prefeito Roberto. Boa sorte, que a sua administração seja um sucesso como a sua empresa, em que tenho o prazer de prestar serviço desde quando veio para Anápolis. O pessoal ligado ao show está assistindo, provando mais uma vez que acredita em Anápolis melhor. O Edielson, é isso? E também Emersani, da Universal Copiadora. Foi onde a gente tirou as primeiras cópias lá em 2001, foi um parceiro sempre muito importante na nossa história, na nossa vida, foi. Pendurava umas continhas de vez em quando, de vez em quando pendurava. Só nunca dei cheque sem fundo, como foi dito na campanha, entendeu, Paulo? Mas as contas, realmente, eles tinham que ter paciência naquele começo, porque as coisas não eram fáceis. Boa noite, Paulo. O Sargento da Costa. Boa noite, Sargento. E o pessoal passa a mensagem e liga também ao mesmo tempo. Eu quero pedir desculpa, porque o tempo é 1 hora, eu até deixei aqui, o professor está vendo. 3 matérias sem ir ao ar. 5 matérias sem ir ao ar para poder... 5 matérias sem ir ao ar para poder atender o telespectador. Vamos lá. Peço desculpa desde já se não der para atender todo mundo. Vamos lá. O que o professor Roberto Duório tem a dizer sobre... o Sargento da Costa, que está perguntando, que também é telespectador de todas as noites nosso aqui. Que tem a dizer sobre as OS que estão para serem instaladas em Anápolis para gerir as escolas estaduais. Boa pergunta. E se ele visa também terceirizar a educação infantil em Anápolis. Abraço, Sargento da Costa, aqui de Goiânia. Olha, Sargento da Costa, em relação à administração pública municipal, nós não vamos implantar o sistema de OS nas escolas municipais. No que diz respeito às escolas estaduais, fica, na verdade, a critério do governo do estado. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu sou prefeito da cidade de Anápolis. E o senhor não vai implantar OS, então? Não, nas escolas municipais não. Em nenhuma área? Saúde também não? Saúde também não. Tá bem. Boa noite, meu nome é Eudinani, sou espectador diário do seu programa. Obrigado, Eudinani. Sou morador de Anápolis e gostaria de parabenizar o Roberto pela vitória e saber do prefeito sobre a diminuição de cargos comissionados na prefeitura. Olha, eu tenho dito que Anápolis é uma cidade muito importante, Paulo. E por ser uma cidade com a importância que ela tem, nós não podemos administrar através do axiologismo. Eu acho que tem que cortar esse, não. Vou fazer o que eu fiz na Conab, que é o estudo de fluxo de processo, para determinar o número de secretarias, o número de cargos comissionados de forma científica. E aí, aqueles que estiverem em excesso, nós vamos cortar sim, porque precisamos economizar nessa área. Onde mais o senhor vai economizar? Olha, nós podemos economizar modernizando.
Você implantar o sistema eletrônico de informação, Paulo, e acabar com máquina de xerox, com toner, com papel, só aí nós temos uma economia de milhões de reais por ano. E a natureza agradece. E a natureza agradece. Você centralizar as compras e deixar de comprar por dispensa de licitação, por exemplo, caneta, por exemplo, vários outros, papel higiênico que cada secretaria compra a sua, você consegue comprar mais barato, você consegue ter um controle e consegue economizar. Então tem N coisas que a gente pode estar economizando para poder melhorar a utilização do dinheiro público. Só não pode fechar a copiadora daquele rapaz que ligou agora há pouco. Não, mas ele já não presta serviço na prefeitura, não. Ele presta só para serviço privado mesmo. Boa noite, Paulo. É o Divino da Pamonharia, lá de Anápolis. Boa noite, Divino. Que Deus possa iluminar o Roberto. E disse que foi candidato a vereador. Foi pelo seu partido, não? Não, mas estava na nossa coligação. Um abraço, Divino. Pensando na pamonha boa, viu, Paulo? Se gostar, pode ir lá no Divino da Pamonha. Quando eu for a Anápolis, vou passar por aí, então. Seria bom o Roberto abaixar um pouco o preço da água e da energia. É o Emílio, lá do Jardim Esperança, em Anápolis. Deixa eu ver que a audiência em Anápolis é muito grande também. Eu tinha te avisado quando eu cheguei. O senhor pretende baixar o preço da água? Olha, a água hoje, quem presta o serviço é a Saneago. Nós vamos estar começando essa discussão agora, porque no nosso entendimento nós precisamos rever a questão do contrato. Não sabemos ainda e vamos mudar o programa que ali está, porque do jeito que está não pode. Tem 7 anos, Paulo, que a Anápolis sofre com falta de água todos os anos. Então isso precisa ser resolvido de uma vez por todas. Não é porque eu ganhei a eleição que eu vou mudar meu posicionamento. Meu posicionamento é do lado do povo e o povo está sem água. Se o povo está sem água, eu estou contra a Saneago até que se encontre uma solução. No momento eu não posso mexer no preço da água nem no preço da energia, porque é um serviço prestado pelo governo do estado. O Paulo sabe muito bem disso. O Ricardo Latocar também mandou um WhatsApp dizendo o seguinte, desejando que o senhor seja um prefeito, exatamente isso que o senhor disse, que o senhor seja um prefeito do povo e não de partido político. Eu coloquei isso muito bem durante a campanha, Paulo. Nós recebemos vários apoios no segundo turno. Tanto é que, de todos os candidatos a prefeito, só o Hernani que não nos apoiou e o candidato João Gomes, que foi o nosso concorrente. Mas uma coisa que eu sempre disse foi o seguinte, toda pessoa que quiser me apoiar, que colocar os interesses da população acima dos interesses políticos, partidários e pessoais, será muito bem-vindo, porque vai ser assim que a gente vai administrar a nossa cidade. Boa noite, Paulo. Meu nome é Lucas. Boa noite, Lucas. Ele diz que mora no bairro Jaiara, lá em Anápolis. Deseja sucesso, diz que assiste ao programa, que é um sucesso lá em Anápolis. Obrigado, né? Obrigado pela audiência. Deseja sucesso ao novo prefeito eleito da cidade de Anápolis, que Deus o abençoe. E pergunta, o CMTT, o que é CMTT? É a Companhia Municipal de Trânsito. Ah, sim. Poderia ser melhor aproveitado na sua prestação de serviço? O senhor tem algum projeto nesse sentido? Olha, eu acho que nós precisamos ter um CMTT mais voltado para a área educativa. A gente ouve tanto falar em trânsito, e arrecada-se muito com as multas, mas muito pouco é investido na questão educativa. E eu acredito muito na educação como uma forma de estar transformando as pessoas. A partir do momento que nós tivermos uma juventude mais consciente no que diz respeito ao trânsito e no que diz respeito ao meio ambiente, com certeza lá na frente nós teremos uma cidade muito melhor. E aquele rapaz que disse agora há pouco, né, que é apresentador de uma emissora de rádio na cidade de Campo Limpo de Goiás, ele não colocou o nome, né, mas agora ele acrescenta aqui, dizendo que é o JM Valdão, é isso? O Valdão. É o Valdão? E dizendo que é admirador também do programa, desde os tempos do jornal Anhanguera. Nossa, é muito tempo, bota tempo nisso. Eu também lembro, hein? Não estou muito velho não, mas eu também lembro. O senhor era criancinha. Boa noite, eu sou o Enivaldo B. Garção, é isso? Eu gostaria de saber do Roberto do Ório, sou porangatuense. E queria saber quem são seus pais, porque eu morava vizinho do Raulindo da Panificadora em Porangatu. Hoje eu moro em Goiânia. Parabéns pela vitória de um porangatuense. Essa aí, meu pai era o seu Dico, irmão do Raulindo, dono da loteria, e minha mãe, a dona Lúcia, que sempre trabalhou ali na Ozego. E ela mora aqui em Goiânia? Mora em Anápolis. Mora em Anápolis. Meu pai faleceu num assalto. Assalto? Um assalto à mão armada. Em Anápolis? Não, em Porangatu. Em Porangatu. Quando isso? Isso em 94, ele era agente lotérico. Quer dizer, isso mostra, quer dizer, a violência sempre existiu e, lamentavelmente, a gente tem que admitir que vai existir sempre, né? Mas a questão da violência, né? Lá em Anápolis, aqui falou-se muito... 165 homicídios só nesse ano. Pois é, aqui falou-se muito, né, durante a campanha de segurança, sendo que a obrigação constitucional, na verdade, é do Estado, né, e o governo federal não entra nessa história. A gente tem um Ministério da Pesca, mas não tem um Ministério da Segurança Pública, e aqui as prefeituras, quando muito,
podem fazer o trabalho de vigilância dos prédios da prefeitura, coisa que aqui em Goiânia não está sendo feita, tanto que nos últimos dias 5 CMEIs foram assaltados. Lá, o que o senhor pretende fazer com os recursos que o senhor tem? Olha, Paulo, a primeira coisa é começar fazendo o básico, é não deixar lote baldio com mato alto, é trocar as lâmpadas quando elas são queimadas para diminuir a área de atuação do bandido. E precisamos e vamos tirar a Guarda Municipal do papel. Para fazer isso que você está falando, a Guarda Municipal ela precisa ser tirada do papel para ela cuidar do patrimônio público. E aí os policiais que hoje estão cuidando do patrimônio público vão poder voltar para a rua e nós vamos ampliar o banco de horas. A Polícia Militar é altamente treinada e competente para isso. O que nós precisamos é que eles estejam na rua combatendo a violência. Ana Leão, de Goiânia, boa noite. Boa noite, obrigado, né? Boa noite, grandioso jornalista Paulo Berry. Obrigado, Ana. Minhas saudações ao Roberto do Orion, prefeito eleito de Anápolis e nascido em Porangatu, no último norte, diz ela. A região onde passei parte da infância e adolescente e fiz um CD em homenagem à região. O senhor conhece a Ana? Não estou lembrado de sair de lá. Leve o CD, então, para o prefeito. Bom estar te recebendo será um prazer muito grande, Ana. Dá uma passada na Prefeitura de Anápolis a partir do dia 1º de janeiro, que será um prazer receber uma porangatuense. E ela deseja que seu mandato seja grande o suficiente para cuidar carinhosamente da questão feminina, da infância, da adolescência de Anápolis e que possa ser exemplo para os outros prefeitos também. Obrigado, Ana. Olha, não dá, deixa eu ver que não dá para... A gente está chegando mais. E a gente vai com o dedo ali para voltar, né, para a gente poder abrir as mensagens, mas não tem jeito. Vamos abrir essa que acaba de chegar aqui. Aqui é o Denilson. Qual vai ser a melhora aqui no DAIA? Melhoria de serviço. É o Roberto lá de Anápolis. É Denilson, não é isso? Isso. Veio picada a mensagem aqui, mas acho que é isso mesmo. Nós precisamos resolver o problema. Nós sabemos que o DAIA é o Distrito Agroindustrial, quem administra o DAIA está ligado à CODEGO, né, que é um órgão estadual, que nós vamos estar em contato com o governador Marconi Perillo para poder estar cobrando dele tudo aquilo que nós precisamos no DAIA, que é a questão da melhoria da energia elétrica para estar recebendo novas empresas, a questão da água, a questão do esgoto e a questão também da quantidade de área que hoje nós sabemos que já não tem disponibilidade já mais no DAIA. Como diz o grandioso Paulo Berry, Anápolis sempre decidiu a eleição para o governo e temos certeza que o governador Marconi Perillo tem um carinho muito grande e sabe da importância que é para a gente poder estar melhorando a qualidade de vida do anapolino, para que ele possa continuar sendo um grande vencedor lá dentro. Né? O senhor disse numa entrevista que ele é a sua referência. O senhor considera que tenha sido eleito, inclusive, pela base do governador? É assim? Olha, na verdade, o PTB, como o deputado Jovair Arantes colocou, o PTB faz parte da base. Lá, no primeiro turno, eu fui um candidato 100% independente, porque a base, ela acompanhou, alguns partidos acompanhou o candidato do PSDB, do governador Marconi Perillo. Já no segundo turno, nós tivemos mais partidos da base nos apoiando. Roberto do Orion, né? Professor, prefeito eleito em Anápolis. Essa foi, digamos, uma primeira apresentação do senhor, para mim também, né? Que confesso não tinha conhecimento um pouco mínimo a respeito do senhor, do trabalho que o senhor desenvolve. Claro que eu já ouvi falar do Orion, que é um grande colégio, do Colégio de Medicina aqui em Goiânia, mas começamos a nos conhecer e junto ao telespectador também. Convido para que o senhor volte mais vezes, para que o senhor possa falar aí sim com mais detalhes sobre o seu projeto de governo, tá bem? Olha, Paulo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o convite. Sempre que você nos convidar, pode ter certeza que nós vamos estar aqui presentes para falar de qualquer tipo de assunto. Porque eu acho que é muito importante isso, a gente está escutando principalmente o que a população acha, para a gente não esquecer de onde veio e nem para onde a gente quer ir. E eu gostaria de mandar um abraço para todos os telespectadores da Grande Goiânia, todo o estado, e em especial para todos os anapolinos, que é a cidade que nos elegeu, que nos deu aí 88.730 votos. Muito obrigado a todos vocês, obrigado, Paulo, pela oportunidade. Foi um prazer, o senhor vai voltar mais vezes e a gente vai mostrar muita coisa ainda de Anápolis aqui no nosso programa. Obrigado a você pela companhia, uma boa noite, a gente volta amanhã, até lá.